ou amigos de Deus, os opostos. E vamos desta maneira tentar concluir toda esta série de mensagens, amém? Estas 6 semanas, nós temos vindo a estudar este tema e tentar resumir no mesmo. O nosso texto que nós temos vindo a ler, está em 1 João 2, 15 a 17. Amém? 1 João 2, 15 a 17, e diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oremos ao Senhor. Amado Deus e glorioso Pai, te pedimos a tua direção e graça, Deus, para o entendimento da tua palavra e que possamos, Pai, colocar em prática acima de todas as coisas, que possamos nos afastar do mundo, que possamos nos aproximar de Ti, ó Deus, fazendo a Tua vontade a todo instante e a qualquer momento e vivendo unicamente para a Tua glória. Nós Te adoramos, ó Pai, trabalha nas nossas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós tínhamos visto e temos vindo a falar sobre este assunto tão importante. E o primeiro ponto que nós revimos lá no primeiro dia, ou que nós vimos no primeiro dia, o slide seguinte, diz: não amar o mundo nem o que no mundo há. Então nós vivemos no mundo, estamos no mundo. Jesus disse que não queria que nos tirasse do mundo, mas que livrasse do mal. Como é que a gente ganha almas? Se estivermos aqui. Quando a gente sair daqui, quando a gente sair do mundo físico, quando a gente partir para a glória, expirou o tempo de ganhar almas. No tempo que estamos aqui, nós temos que viver no mundo. Mas precisamos não amar o mundo, nem o que no mundo há. Nós podemos dizer, amados, que nós vivemos em oposição clara a tudo o que o mundo faz e pratica. Porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos no mundo e vivemos no mundo, nós precisamos ter em mente que nós temos que viver opostos ao que o mundo faz, ao sistema mundano. Não amar o sistema mundano. Não aquilo que todo mundo faz, não aquilo que a gente acha que deve ser, porque a sociedade nos diz que é assim. Não agir como o mundo age. Podes continuar? Não adotar a forma que o mundo vive, não viver como o mundo vive. Separação total do mundo. Então nós precisamos viver no mundo, mas não ser influenciado por aquilo que o mundo pratica e faz, e aquilo que a influência que o mundo exerce sobre nós. Não há como você caminhar na rua e você não ver coisas. A informação que nós recebemos, até as notícias, tudo traz informação para nós e cria em nós um sistema e uma maneira de viver. E precisamos ter alerta, o assunto que João fala, de que não deixar que essas coisas tragam para nós e nos ensinem como viver. A maior parte das coisas que nós fazemos hoje uma grande parte são influência do mundo. Nós temos tornado até o culto evangélico, o culto cristão, o culto a Deus, tem uma grande influência do mundo. E eu não estou a falar nem de microfones, nem de projeção, nem de iPads, nem de som, nem de instrumentos. Há uma influência do mundo sobre a igreja de uma tal forma que quase que dita até a maneira que a gente faz o culto se a gente não tiver cuidado. O chamar a atenção, o nosso culto, às vezes chega, o pregador é a personagem importante do culto, como se fosse um cantor num espetáculo secular. Muitas vezes se torna o culto evangélico, o culto cristão, o culto a Deus, a adoração a Deus, com uma forte influência do que o mundo faz lá fora. E não estou a falar por nós usarmos equipamentos, mas por princípios. A nossa vida não pode ser controlada pela sociedade. Não é o que a sociedade acha bem. Não é o que o mundo pensa que é certo. É o que a palavra nos diz. E precisamos viver em oposição e não adotar o sistema que o mundo vive. Você não pode evitar viver no mundo. Mas você não precisa viver como o mundo. Você não precisa de ser como o mundo. Nós temos que ser diferentes. A diferença que no primeiro século a igreja teve, em relação à posição que a igreja vivia ao mundo, a forma que a igreja vivia ao mundo,
levava a igreja a ganhar muitas almas, a igreja a divulgar o Evangelho, a abrir igrejas por todo o lugar, em lugares impensáveis, Roma, Antioquia, nesses locais onde a igreja prevalecia, resgatando almas do mundo, vivendo em oposição tal ao mundo que o mundo os matava, literalmente, fisicamente, os lançava em arenas, os queimava, famílias inteiras, por não negarem o nome de Cristo, porque eles viviam em oposição ao mundo. Hoje nós vivemos uma mistura. Em 2013 nós vivemos nos Estados Unidos uma mistura, uma confusão. Não é uma oposição. É uma confusão. É quase igual. Não faz muita diferença. Não é uma oposição direta ao mundo. Nós precisamos ver separação total do mundo. Não sou apologista que vamos todos viver no mesmo bairro e pomos o bairro da santidade, porque nem aí vai resultar. Mas que vivamos onde vivemos, no meio do mundo, mas sendo uma referência, um referencial para Deus, uma diferença absoluta e completa, em que marca o mundo. Tal era a diferença que eles viviam, que você não encontra no Novo Testamento apelo para a salvação, feito pelos apóstolos. Você encontra as pessoas irem ter com eles e perguntar o que é que tinham que fazer para ser salvos. O mundo perguntava o que é que eles tinham que fazer para ser salvos. Tal era a diferença marcante da igreja do primeiro século, na sociedade onde vivia. E nós matámos, e pulámos, e saltámos, e inventámos espetáculo, e fazemos chamariz, e atraímos tal e qual o mundo faz. Fazemos tanta publicidade e tanto marketing como o mundo faz. Inventámos todo o tipo de moda para trazer gente para Cristo. Menos usamos Cristo. Porque vivemos como o mundo, seguimos os padrões do mundo, agimos como o mundo age, e até descobrimos as técnicas que o mundo usa para fazer shows e espetáculos. Nós usamos para trazer gente para a igreja. Enchemos a igreja, como li há dias, igreja cheia, pessoas vazias. Precisamos de entender essa separação do mundo. Não é para sermos igual ao mundo, não é para copiarmos o que o mundo faz, não é para achar que o que o mundo faz é bom, não é para viver nesses padrões, é para vivermos separados do mundo. O nosso ponto 2, por favor, Rosi. A palavra do Senhor diz, no texto que nós já conferimos, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você, irmão, tem a Bíblia aberta, pode manter. João 2, 15 a 17, tudo isto está lá. Amém? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Existe uma oposição entre o mundo e Deus? Não podemos ser amigos de ambos? E depois tínhamos o versículo bíblico que diz, nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Não dá para amar o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra do Senhor é muito clara nisto, irmão. Você não pode andar de braço dado com o mundo. Você não pode viver como o mundo. Há dias em Clifton, na terça-feira passada, eu estava a dizer, irmãos, que a gente acha que o jugo desigual, o jugo desigual que a palavra de Deus fala, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é um casamento desigual. E é, claro que com um casamento desigual, o casamento entre o cristão e o não cristão é condenável por Deus. Não adianta a gente dar a volta porque é. O cristão não pode, o crente não pode casar o descrente. O salvo não pode casar com o filho das trevas. É óbvio. Mas o texto é mais profundo que isso. O jugo desigual vai muito além disso. O seu melhor amigo, a pessoa de confiança, a pessoa com quem você lida, não pode ser um descrente. Porque você não é mais amigo do mundo, você é amigo de Deus. Então, se você é amigo de Deus, o seu melhor amigo, a pessoa de confiança sua, a pessoa com quem você conta, é um filho do mesmo pai que você é. Como é que pode ser o filho das trevas? Isto é muito sério, amados. Você não pode ter uma sociedade com descrente, você não pode ter um dela e com descrente. Porquê? Eu toda a minha vida ouvi, não pode ter o dela e com descrente, ou não pode ter não sei o quê, porque ele vai querer fazer coisas que não agradam a Deus. Não é por isso, é porque ele não é crente. É porque ele não é mais do que isso, é isso e muito mais. Claro que se você vai fazer você vai ter uma sociedade, estou a falar de uma sociedade, comprar um business. Claro que se você vai ter uma sociedade com descrente, ele vai querer fazer coisas que não agradam a Deus, ele vai querer fugir aos impostos, o crente não quer. Amém? O crente não quer fugir aos impostos, amém? Amém. Dá a César o que é de César. Amém?
Ora bem, o descrente vai querer fazer outras coisas. Não importa, o que importa é o lucro. O crente não, o que importa é a glória de Deus. Os princípios dos dois são completamente diferentes. Mas não é porque aqui ou ali ou acolá vai haver discrepância. É porque é filho das trevas. Não pode. Eu sei como é que você ganha o filho das trevas. Você ganha com o testemunho. Você ganha mostrando a diferença. A igreja primitiva não andava de mãos com o mundo pós ganhar. Isso é um erro que nós cometemos hoje. Você tem que ser educado com todo mundo. Você tem que ser simpático com todo mundo. Você tem que dar as mãos a todo mundo para você ganhar almas para Jesus. Não é o exemplo da igreja primitiva. A pregação de João Batista era muito direta e dura. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Jesus chegou e chamou raça de víboras, sepulcros caiados de branco. É bem claro os termos e os contextos em que está escrito. Eu não estou a dizer para você ser por aí fora, ser mal educado com o mundo, não. Você tem que ser um exemplo do fruto do Espírito. Óbvio. Marca principal do salvo é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não significa que você não saia a condenar o pecado. O fruto do Espírito não significa que você não sai por aí fora e você está zangado com o modo de proceder o mundo. Você não significa que você fica chateado com quem ofende o seu pai. O seu pai é Deus. Como é que o indivíduo que ofende a Deus todo o tempo? Você pode ter uma comunhão com essa pessoa? Tem que separar, amados. Você está aqui para ganhar, claro. Como é que você ganha estando com a pessoa? Não tem o contrário. Mas não se deixe influenciar. Marca a diferença, mostre que é diferente. Haja como um salvo. Precisamos viver separados no mundo. No mundo. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Nenhum servo pode servir dois senhores. Porque ao há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e a Mamão. Mamão aqui é uma referência clara a riqueza e a dinheiro, não é? Fica um bocado difícil a teologia da prosperidade aqui, não fica? Não pode servir a Deus e a Mamão. E a gente faz tanto apelo, não é? Hoje, no mundo evangélico, a dinheiro e a riquezas e a bens materiais e a prosperidade. A prosperidade é espiritual, amados. A prosperidade é bíblica, é espiritual. Prosperidade espiritual acima de tudo. Coração conforme o coração de Deus, uma vida conforme a vontade do Senhor. Maior prosperidade que essa é impossível. Ponto 3. O que há no mundo não é do Pai, mas sim do mundo. O que é que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O que é que há no Pai? Santidade. Não sei se os irmãos se recordam quando nós estudámos isto, depois nós fizemos e hoje só resumindo, não é? Estudámos cada ponto deste e vamos revê-los rapidamente. Mas o que há no Pai é santidade, e santidade é sempre oposto ao procedimento do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo vive nas trevas, o mundo faz as coisas do pai dele, que é Satanás. E o nosso Pai quer santidade. E o padrão de santidade é muito claro na Bíblia. É ser santo como Deus é santo. Então, se você já é santo como Deus é santo, você está ótimo. Você consegue se considerar santo como Deus é santo? Não. Então temos muito que trabalhar, não é? Ainda temos muito que pôr para a frente, ainda temos muito que buscar a Deus, ainda temos muito que aprender do Senhor, ainda temos muito que nos chegar perto. E cada vez que nós nos afastamos do padrão do mundo, e cada vez que nós rejeitamos os princípios do mundo, e cada vez que nós não seguimos o que o mundo faz, nós estamos dando passos de separação do mundo, mas agora precisa de aproximar de Deus. Não é automático. Não é automático. Quantas comunidades existem por aí de pessoas que se afastaram de viver do mundo e vivem em comunidades fechadas? E vivem em comunidades separadas? Eu fui agora, na sexta e ontem, estive em Lancaster, Pensilvânia, tem os Amish. Eles vivem separados. Eles vivem no mundo, mas separados. Você nota até pelo vestir, você nota pelo andar, você nota que eles não usam, em alguns grupos não usam nem motores. Isso significa que eles vivem separados da comunidade, mas significa que eles vivem em santidade? Não, não é automático. A palavra do Senhor nos alerta claramente: você tem que separar do mundo, mas você tem que chegar a Deus. Você tem que separar pelo mundo pela razão de que você quer Deus, de que você quer santidade, de que você quer purificar, você quer limpar, você quer ser transformado diariamente. A marca principal que você é salvo, claro, que é o fruto do Espírito. E como é que o fruto do Espírito se vê? À medida que você, cada dia, Deus vai trabalhando na sua vida. Você foi salvo
lá no ano não sei das quantas, e hoje você é salvo ainda. Porquê? Porque Deus continua a trabalhar e a fazer alguma coisa. E está a mudar alguma coisa. E está a transformar alguma coisa. Quando você olha para o dia de ontem, você olha para esta manhã, você tem que ver a diferença. Deus está a trabalhar na minha vida. Deus está a apertar comigo aqui. Deus está a moldar o colar. Deus está a fazer qualquer coisa. Porque eu estou sendo transformado e moldado à imagem de Cristo Jesus. E nada menos que isso. E não nos contentamos com menos que isso. E as exigências, as expectativas de Deus para a nossa vida são muito altas. Deus quer que nós sejamos à imagem de Cristo Jesus, e o nível e o padrão de vida é a santidade, como o Senhor Deus é santo. É claro. Essa coisa de, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe todas as coisas. Isso é conversa de falhado. Isso não é conversa de salvo. A gente gosta muito de aplicar termos como vitorioso, essas coisas todas, a minha vitória em Cristo. A sua vitória em Cristo é você ser transformado. É você vencer o pecado, é você separar do mundo, é você chegar a Deus. Essa é a vitória do crente. Essa é a vitória. Você quer a vitória? É essa. Essa é a vitória. A vitória não é o seu problema financeiro, a vitória não é a sua casa, a vitória não é o seu carro, a vitória não é a sua saúde sequer. Não é saúde. A sua vitória é a cada dia você se separar do mundo, vencer o pecado, vencer as tentações e aproximar de Deus e servir a Deus e ser moldado. Essa é a vitória. Esse é o verdadeiro cristianismo. Isso é o que o Senhor espera de nós. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Por cada vez que você peca, você se arrepende profundamente e você chega aos pés do Senhor. Há alegria no céu. Essa é a sua vitória. Não é você pecar, por favor, é você se arrepender. É quando nós somos transformados, é quando nós somos libertos, é quando nós somos moldados, é quando o Senhor aperfeiçoa. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos perceber o que é que Deus espera de nós e como é que essas coisas acontecem. A santidade vem pelo trabalhar e o agir de Deus na nossa vida. O não é só separar do mundo. Você precisa chegar a Deus. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa de passar tempo com Deus. Você precisa de orar. Você precisa de jejuar. Você precisa de chegar perto. Você precisa de aprender, mastigar a palavra de Deus, deixar que ela faça obra na sua vida. Concupiscência da carne. O que é que há no mundo? Na concupiscência da carne, nós falámos na altura dos desejos da nossa carne e inclinação eterna para o pecado. Quando nós falamos da concupiscência da carne, nós falamos de alguma coisa, irmão, que você vai vencendo diariamente, mas que vai estar sempre lá. A concupiscência da carne é um problema sério que está consigo sempre enquanto você está vivo. Dentro de nós existe sempre a inclinação natural para o pecado, para fazer aquilo que desagrada a Deus, para viver como o mundo vive, porque nós temos a natureza pecaminosa em nós e ela continua cá, e nós conhecemos muito bem e sabemos perfeitamente isso, irmãos. Dizia Paulo, porque eu sei que em mim, e é Paulo a falar, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Irmão, eu não sei de onde é que tiramos a ideia nos últimos anos de que a gente vai extrair qualquer coisa boa de nós próprios e que a gente tem que ter um pensamento positivo e tem que viver não sei como, porque dentro de si tem alguma coisa. A palavra do Senhor é bem clara, dentro de si tem nada. Não tem nada que Deus olhou dos céus e gostou de si por alguma razão. Quer você seja bonito, quer você seja feio, Deus olhou para o ser humano e não havia um justo. Não havia um que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Não tem nada de bom em si. Não tem nada de bom em si. A natureza pecaminosa destruiu totalmente o que nós somos. E nós somos totalmente depravados. E não adianta a gente inventar e mudar aqui. Eu não quero nada que me ajude a sentir-me bem comigo próprio. Psicologia barata, pregada dos púlpitos, usando o texto bíblico, é condenação. É a porta do inferno. Porque na palavra do Senhor nos mostra que não tem nada de bom em nós. Paulo próprio diz, isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque o não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo não está a falar de outra pessoa qualquer. Paulo está a falar dele próprio. E ele próprio sabia que dentro dele não existia bem algum. Ele queria fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem. Então como é que Paulo consegue escrever cartas, fazer viagens missionárias, se ele só fazia, o bem que queria não fazia, só fazia o mal? Que o Espírito Santo trabalhava nele.
Ele deixava Deus agir. Ele deixava Deus transformar. Deus transformou Paulo, Deus mudou Paulo, Deus agia através de Paulo. E o bem que Paulo fazia não era ele, era Deus nele. Amado, não tem nada de bom em nós. A nossa natureza pecaminosa é má e perversa. Amado, é mau e perverso a nossa natureza pecaminosa. E não adianta nós acharmos uma coisa boa em nós, porque Deus não achou nada de bom em nós. A nossa natureza é má continuamente e a nossa tendência é para pecar. Amado, a mais pequena coisa, se você deixar, você peca, você erra. Amados, a natureza pecaminosa é algo que a gente tem que vigiar diariamente, a todo instante, a qualquer momento, porque a qualquer momento é momento propício para você pecar. É momento propício para você fazer o que desagrada a Deus. É momento propício para você fazer aquilo que é errado e que desagrada o nome do Senhor e que Deus não gosta. A nossa natureza é um combate eterno. Até você partir para a eternidade. Enquanto você vive nesta vida eterna, na vida terrena, você vai ter esse problema. E você vai dizer, mas eu orei. Você continua. Você vai dizer, mas eu só te fiquei hoje. Mas eu busquei o Senhor, mas eu li, eu passei horas a ler. A natureza pecaminosa continua lá, amados. Você continua a ter que lidar consigo próprio. Você pode se afastar daquilo que é errado. E nós vamos ver já a seguir com a concupiscência dos olhos, é aquilo que é externo. Mas a natureza pecaminosa está lá. A nossa tendência está lá. A nossa tendência para fazer o mal está lá. E amados, e todos nós temos um problema, pelo menos. Nós temos vários, mas há um que nós sabemos perfeitamente, amados, e todo mundo sabe qual é a sua. Todos nós temos uma fraqueza, uma marca profunda da natureza pecaminosa em nós, que é onde nós temos a tendência para pecar. É onde a gente escorrega. É onde a gente queira, quer não. A gente anda, luta para cá e para lá, e se você não vigiar muito, você vai escorregar naquela. Todos nós temos uma. Amado, seja qual for a sua. Um é mentiroso, o outro é ladrão, o outro é aldrabão, o outro é homossexual, o outro é prostituta, o outro é beberrão. Todos temos um. Por isso é mais que nós não temos o direito de julgar o nosso irmão, porque nós, aos olhos de Deus, somos todos iguais. E todos temos um problema. E é ali que a gente tem que trabalhar. É ali que você tem que orar. E é sobre aquela situação que você tem que interceder. Quer você peque, quer você não peque, você tem que interceder, porque é ali que está o problema. É ali que está a tentação. É ali que você sabe que você vai cair. Irmão, eu não estou a dizer que é só uma, você pode ter muitas. Há uma que é sempre a principal. Há uma que é a marca principal da natureza pecaminosa. E todos nós podemos... Irmão, você pode ter a mesma do outro irmão, mas quero dizer individual. Você tem uma tendência. Você tem um problema. Tem vários, não é? Mas um se destaca. Por isso que o pecado, amados, nós consideramos o pecado a raiz, não é? Ele brota diferente para pessoas diferentes. Aquilo que pode ser uma grande tentação para si, para mim, se calhar não é. Há pessoa que não pode passar à beira de um saco de dinheiro que vai pegar nele, seja dele ou não seja. Pode não ser a minha. Talvez seja a minha, não é a sua. Onde você peca, pode ser onde eu não peco. Então nós temos que conhecer a nossa natureza pecaminosa, irmãos. Não adianta a gente pensar outra coisa qualquer. Não tenha pensamentos mais elevados, doutrinários e de cristianismo, enquanto você não entender perfeitamente a sua natureza pecaminosa. E à medida que você entende a sua natureza pecaminosa mais e mais, você vai conseguir entender quem Deus é. Você vai perceber quão longe você está de santidade. E mais você vai querer buscar a Deus, porque você começa a conhecer a si próprio. À medida que você começa a conhecer a si próprio. O próximo slide que nós passamos na altura tem uma imagem. Isto vem de irmãos, foi adaptado, não por mim, de um provérbio índio. Dos índios aqui, dos Estados Unidos. Não é o sentido original, é uma adaptação. Se você já conhece isto em outro lugar, não fique escandalizado de ser usado, é uma adaptação para a mensagem feita por alguém. Diz, há dois lobos lutando no coração do homem. Um é o espírito e o outro é a carne. Quem vence? Aquele que é mais alimentado. O que é que isto tem a ver com a nossa mensagem? Irmãos, a sua luta contra a sua carne é constante e é diária. É no todo o momento. O espírito e a carne se opõem. E lutam. Vence o que você mais alimenta.
Se você alimenta muito a sua carne, você dá muito tempo para si próprio, à sua carne, você vai alimentando a sua carne vai prevalecer, claro. Se você alimentar o Espírito, se você buscar a Deus, se você estiver na presença de Deus, se você lutar pela presença de Deus, você está a alimentar o seu Espírito vai prevalecer. Precisamos buscar o que é que nós queremos fazer para prevalecer em nós. Você quer que vença a carne? Você dá prazer à carne. Você vive como o mundo vive. Você se mistura com o mundo. Você dá prazer a si próprio. Você vence. Vence você próprio. Você quer que o Espírito vença? Subjuga a sua carne. Rejeita os prazeres do mundo. Rejeita aquilo que o mundo faz. E você vencerá em espírito. Os dois se opõem. Eu não estou a dizer que isto é mais uma coisa. Você não pode ter prazer. Você pode trazer prazer em Deus. Não há maior prazer. O crente é a pessoa. Eu li uma vez, tem um livro que foi escrito, diz, o povo mais feliz do mundo. O crente é o mais feliz do mundo porque tem a presença de Deus. A presença de Deus por si só é suficiente, tem que ser. Não é um evangelho de miséria, não é um evangelho de tristeza, não é um evangelho de derrota, pelo contrário, é um evangelho de vitória, é um evangelho de alegria, em que a alegria do Senhor é a nossa força, em que a presença de Deus é a nossa alegria. O vencer as tribulações da carne é a nossa alegria. O dar prazer a Deus se alegrar em nós, é a nossa alegria. É uma consequência. Não buscamos a alegria como ponto principal. A alegria é uma consequência de quem serve a Deus. O nosso ponto seguinte é a concupiscência dos olhos. E nós falamos de desejos por algo que vemos, tentações externas. E tem o texto aí, o exemplo de Davi. Quando nós falamos da concupiscência dos olhos, nós estamos falando daquilo que é fora daquilo que está no mundo e que nos atrai. Há pouco eu disse, vence aquele que é mais alimentado. Amados, tem tanta coisa que o mundo, uma coisa é aquilo que dentro de si já é a sua natureza pecaminosa que você tem que vencer. Agora, quando nós olhamos lá fora e tem tanta influência, tanta coisa que nos atrai e nos chama a atenção, é um problema grande para vencer. Aquilo que o mundo lhe oferece, aquilo que você assiste na televisão, aquilo que você ouve na rádio, aquilo que você vê por todo lugar, a publicidade que você vê, é programada e projetada por quem? Pelo mundo. Quem está por trás disso? O pai das trevas. Você tem que entender que aquilo que vem de fora, que não é feito por um servo de Deus, é feito por um servo do diabo. E às vezes fica muito difícil da gente entender isto, da gente aceitar isto, mas é literalmente assim. Então tudo aquilo que vem de fora, que vem do mundo, que nos chama a atenção, você está a incorrer no risco de pecar pela concupiscência dos olhos, porque os olhos, aquilo que vem de fora nos atrai e vai nos fazer, a nossa carne, além de enfraquecer, vai nos levar a pecar. O exemplo mais claro nas Escrituras disto é Davi. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço real da casa e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Davi andava a passear, estava desocupado, não foi à guerra, mandou os exércitos, andava a passear, viu a vizinha e gostou. Daí adulterou, assassinou e fez um montão de coisas erradas. Concupiscência dos olhos. Olhou e viu. Tudo aquilo que passa na televisão, amados irmãos, cuidado com o que você vê. Cuidado se você gosta do que o mundo gosta. Cuidado se você se envolve com o que o mundo faz. Se as coisas do mundo nos chamam a atenção. Cuidado com a publicidade. Cuidado com aquilo que faz a nossa mente. Pequenas coisas e pequenas frases. Eu não tenho um grande problema, meus irmãos, com aquilo que é claramente errado. Eu não tenho um grande problema com aquilo que é muito errado. Eu tenho um grande problema com aquilo que é ligeiramente disfarçado. Principalmente quando tem coisa bíblica de Deus. Que bonitinho. Fica tudo excelente. A gente começa a captar essas ideias, esses pensamentos, essas coisas. E você começa a gostar. Amado, quando você vê uma coisa que o mundo faz
e você, à partida, gostou, pensa comigo, irmão, foi feito por um filho das trevas, na maior parte dos casos, porque o mundo já é um maligno mesmo, e de repente fez um show na televisão e você gostou. E às vezes eu ouvi esta expressão, mas olha, um programa bom para crentes verem. Foi feito por um crente? Tem o objetivo de glorificar a Deus? Não, então é possível que seja. Não foi feito por um crente, não teve como objetivo de glorificar a Deus, como é que pode ser um bom programa para crentes? De onde é que veio a ideia que pode ser bom para crentes? Se não foi feito por um salvo. Significa que você não pode assistir? Claro. É muito radical. Não é muito radical, não, irmãos. Se não foi feito com o objetivo, a sua vida é para glorificar a Deus. Amém? Sim ou não? Então como é que você pode trazer coisa para dentro de si que não é para a glória de Deus? Ou que não foi pensada para a glória de Deus? Se você tem que... mas irmão, mas eu tenho que viver com o mundo. Eu tenho que viver no mundo, mas viva diferente. Marque diferença. Condene o que é errado. Não viva de acordo com o que o mundo vive. Eu não estou a dizer com isto, irmãos, que não tem televisão em casa. Claro que tem televisão em casa. Não sei se devia, mas tem. Não estou a falar que não tem televisão em casa. Mas cuidado, o que é que influencia a sua vida? O que é que o leva a fazer determinada coisa? Porquê que você age assim? Porquê que você veste assim? Porquê que eu faço desta maneira? É porque o mundo faz? É porque todo mundo faz? Alguém via, alguém chamou uma atenção? A gente fala que os jovens são influenciados pelos atores e pelos cantores e não sei o quê. Não é? No meu tempo, todas as meninas queriam ser a Britney Spears, não é? Já mudou, já tem outras coisas. E a gente diz que errado, quer ser como... Amado, nós agimos e vivemos e pensamos e fazemos coisas que muitas vezes são ditadas pelo mundo. E vem disfarçado daqui, da acolá e daquela maneira e da outra. E são coisas que o mundo fez, que o mundo disse. E nós nos deixamos influenciar com a consciência dos olhos. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que é que você traz para a sua vida, cuidado com o que é que você está alimentando a sua vida. Cuidado com aquilo que não parece mal, e a gente vai agindo, e a gente vai vivendo. O terceiro ponto foi a soberba da vida. E na altura nós definimos o termo soberba e dissemos que é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum, em factos ou variáveis reais. O termo provém do latim superbia. Quando nós falámos deste assunto, a semana passada, nós falámos naquela parábola, amém, do fariseu e do publicano. E vocês estão lembrados que foi só a semana passada. O fariseu entrou no templo e diz a palavra, você começa por dizer, Jesus disse esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Soberba da vida, irmão, é um problema que você, todos os três, com consciência da carne, com consciência dos olhos, soberba da vida, você tem. A diferença do último é este. Mesmo que você conseguisse completamente superar a concupiscência da carne, e você conseguisse superar completamente a concupiscência dos olhos, você ainda tinha que lidar com a soberba da vida, quer queira, quer não. Sabe porquê? Soberba da vida é aquela posição, aquele sentimento que a gente pode ter até em Cristo. Você pode ser soberbo até nas coisas espirituais. Você pode ser soberbo nas coisas de Deus. Você chega na igreja e você acha que é o melhor, porque você chegou mais cedo. Você chega na igreja e você acha que é o mais espiritual, porque você ora. Você chega na igreja e você acha que é a melhor pessoa do mundo porque você faz desta ou daquela maneira. Você acha que é a pessoa mais importante da igreja porque é a primeira pessoa que o Daniel telefona se tem um problema. Quando ele precisa de alguma coisa é comigo. Quando há alguma coisa na igreja que faz falta, se não fosse eu. Se não fosse eu não havia ação. Se não fosse eu não havia imagem. Se não fosse eu não havia ceia. Se não fosse eu não havia reunião administrativa. Se não fosse... Que é isso, irmão? Se Deus te deu a oportunidade de fazeres alguma dessas coisas, dá glória a Deus porque é Ele. Deus não precisa de ti para nada. A coisa mais ridícula é um ser humano, caninho, criado à imagem e semelhança de Deus, mas do pó da terra. Todo destruído porque pecou, porque se afastou, condenado ao inferno, salvo pela graça e achar-se alguma coisa diante de Deus. Que disparate! Irmão, soberba da vida pode ser você pode ser soberbo até por conhecer as Escrituras. Eu conheço tanto de Bíblia, eu sei tudo, eu sei mais que o pastor. Você pode ser soberbo por isso. A soberba da vida é um problema tão sério, amado, que depois você pensa com a consciência da carne e com a consciência dos olhos, você ainda corre no risco de ser soberbo até nas coisas de Deus. Até nas coisas de Deus.
É o que acontece com o fariseu e o publicano. O fariseu chega, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como aquele, nem sou como o publicano. Eu jejuo, eu dou os dízimos, não é o que ele diz? Oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E eu disse a semana passada, irmãos, o fariseu não é, o sentido original de fariseu, não é o que nós hoje dizemos, aquele é um fariseu. Esse conceito daquele é um fariseu, no sentido daquele é um soberbo, é um arrogante, é um falso, é um dissimulado. Esse sentido veio Jesus trazer. Até a época, com Jesus, o fariseu era um indivíduo que era separado para conhecer a lei, para instruir. Era um indivíduo cheio do conhecimento da lei de Moisés. Hoje, este texto, quando você lê fariseu na Bíblia, perceba que o texto é para si, é para os cristãos. Não é para o católico, não é para o mundo. O fariseu é você. Se você não vigia, é você. Quando você lê isso fariseu, você é o católico. Não é o católico, não. O católico é o perdido, é mesmo, gente. Tá? O católico é o perdido. Se tem lá algum salvo, Deus vai tirar de lá, vai trazer, tá? Preocupa lá com isso. O católico é o perdido. Se está lá um salvo, está lá um sincero, Deus vai tirar, seja lá, seja onde for. Até na maioria das igrejas evangélicas hoje, tá? Que prega prosperidade, que prega aí um evangelho fácil, de aceitação. Se tem lá salvos, Deus vai tirar. Não preocupa com isso. Deixa isso com Deus. Deus cuida dos seus filhos. Daqueles que são realmente dele. O fariseu, quando eu leio o fariseu, eu tenho que pensar em mim. Quando eu leio o publicano, eu tenho que pensar no que eu tenho que ser. O publicano é aquele que foi ao templo e disse: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ninguém precisou dizer que ele era pecador, ele sabia. É aquele que conhece a sua natureza, sabia a concupiscência da carne, entendia a concupiscência da carne inteiramente. Ele sabia que era pecador, nele próprio. E não entendia a concupiscência dos olhos, porque sabia que pecava com tudo. Que tudo podia chamar a atenção para pecar, que se depois se dá muita atenção ao mundo, vai pecar. Então vai e diz de alto: Senhor, tem misericórdia de mim. Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Por isso é que o publicano foi para casa justificado, porque há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mais do que por 99 que não precisam de arrependimento. O publicano foi para casa justificado porque chegou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. O fariseu não, foi cheio de santidade, foi cheio dele próprio. Claro que não foi para casa justificado. Soberba da vida. Vigia, amado. Quanto mais tempo passa, você já ouviu aquela expressão: aí eu já tenho não sei quantos anos de crente. Eu quero lá saber quantos anos de crente tu tens. És tu um salvo hoje? O que é que a palavra do Senhor diz? Não houve muitos que chegaram. Diz: Senhor, não profetizámos nós em teu nome? E em teu nome não fizemos maravilhas? E em teu nome não fizemos isto e aquilo? E o Senhor diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cuidado com a soberba da vida. Cuidado com o que nós às vezes achamos nós próprios. Cuidado com o que nós entendemos que somos. Depois você lidar com o problema da carne que está sempre em si. Você lidar com a concupiscência dos olhos que está a todo lugar, a toda a volta, em todo o momento. Você ainda tem que lidar com a soberba da vida. Você ainda tem que se humilhar aos pés do Senhor. E muitas vezes Deus permite que aconteçam situações na nossa vida para a gente ser humilhado. Para a gente rebaixar. A palavra do Senhor diz, o texto seguinte: porque se quiser gloriar-me, Paulo dizendo novamente, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Paulo, para que não houvesse soberba que leva à arrogância dentro das coisas de Deus, Deus permitiu que um espinho na carne ele tivesse, e diz a palavra que era um mensageiro de Satanás que os esbofeteava. Deus permitiu que o mensageiro de Satanás esbofeteasse a Paulo, para que ele, pela excelência das revelações de tudo isso que ele revelou, à igreja um mistério, que era a igreja oculta desde os tempos antigos, que Deus revelou a Paulo, para que Paulo não se exaltasse e não se achasse melhor que os outros. Deus deixou que o mensageiro de Satanás os esbofeteasse, para que ele soubesse o lugar dele, para que ele não se exaltasse. O indivíduo que orou e um morto ressuscitou, não conseguiu resolver o problema dele, porque o problema dele não era para ser resolvido, era para que a glória do Senhor fosse perfeita e completa.
para que ele soubesse o lugar que ocupava. Soberba da vida. Que o Senhor nos ajude. O que acontece com o mundo? Dizia lá no texto, voltando ao primeiro, irmãos, 1 de João 2, 15 a 17, se você está lá. O que acontece com o mundo? Podes passar, Rosa? Passa assim como a sua concupiscência. O mundo, amados irmãos, ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. Se você é amigo de Deus, a gente já vai ver a seguir, se você é amigo do mundo, passa como a sua concupiscência. Se nós andarmos a vida toda, você pode andar 30 anos, 40 anos na igreja, se você anda de mão dada com o mundo, se você vive como o mundo vive, se você vive, não vence a sua carne, se você da concupiscência dos olhos o vence a todo momento, se você é soberbo, você vai passar com a concupiscência. Deixa-me falar mais direto e trazer uma mensagem mais clara, o que é que o texto refere. Você vai para o inferno, vai ser julgado no inferno, e quem te vai pôr no inferno vai ser Deus. Se você vive segundo o mundo, Deus vai te lançar para o príncipe deste mundo. Deus vai te lançar no abismo. Não importa quanto tempo você teve de igreja. Não importa quanto você conhece da Bíblia. Não importa quanto tempo você orou. Não importa se você vive como o mundo vive. Se você anda de mãos dadas com o mundo. Se você não faz diferença no mundo. E esse é o seu fim. Passa assim com a concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Pai, de Deus Pai, posso passar? Permanece para sempre. Não, foi muito rápido. Permanece para sempre. Se você vive como Deus quer que viva, se você vive separado do mundo, se você vive com Deus, você pode entender, amado, que você vai viver eternamente com Cristo. Você vai viver para o Senhor. Você vai viver esta vida na presença de Deus. E você vai estar tudo sempre com Cristo. Amigos do mundo ou amigos de Deus. É connosco, irmãos. Conclusão. A palavra do Senhor em Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amado, se você quer ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Se você é de Deus, ou diz ser, e ama o mundo, está se prostituindo com o mundo e adulterando contra Deus. É o que o texto diz. Esta é a minha interpretação do verso. Amém? Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Se você é de Deus, ou diz ser, e ama o mundo, está se prostituindo com o mundo e adulterando contra Deus. Este é o sentido. Adúlteros e adúlteras. Amado, é hora de nós tomarmos uma decisão terminante e final na nossa vida. Estamos 6 semanas estudando este assunto, concluindo hoje aqui. Amados, ou nós vivemos com Deus, ou nós nos prostituímos com o mundo e adulteramos contra Deus. Outra vez, não é às vezes que você vem à igreja que vai fazer a diferença. Não é porque você ora, mas sim porque você busca a Deus verdadeiramente, se afasta do mundo e vive em santidade. Se você está sendo transformado. Sim, amado, o tempo que você ora, o tempo que você jejua, tudo esse tempo é necessário, é importante. Não estou dizendo para você não fazer nada disso. Eu só estou dizendo que, amados, é para viver separados do mundo. A razão pela qual nós oramos, a razão pela qual nós jejuamos, é para sermos soberbos, é para você chegar na igreja e ser melhor que os outros. É para ser como o fariseu que conhecia a lei para dizer que era melhor. Ou você ora e jejua, ou você ora e você lê a palavra do Senhor, você busca a presença de Deus para você ser transformado, para você ser modificado, para você se afastar do mundo e vivendo conforme a vontade do Senhor. Se é isso, então você está sendo amigo de Deus. Mas cuidado, amado, vigia, porque a carne está sempre lá. A concupiscência dos olhos está sempre presente em todo lugar. E a soberba da vida é tão real que nós possamos vigiar. E a cada dia, amados, nós possamos separar do mundo e vivemos para Deus. Sermos amigos de Deus e não do mundo. Afaste-se do mundo. O mundo passa com consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém.